Boa tarde para todas, para todos. Respeitando o nosso horário, de 13h30, vamos iniciar com os informes, até nós temos o quórum para iniciar qualquer votação. Agradeço a presença de todos e de todas, desejo uma tarde bem tranquila para todos nós, em mais uma reunião do CETEP, convocação número 7. Vou trazer alguns informes mais gerais, depois eu abro para todos os conselheiros, para qualquer informe, e aí a gente registra. Quero trazer, gente, para vocês, nós enquanto reitoria tivemos oportunidade nesses últimos 30, 40 dias, realizar algumas missões, entre elas uma missão que foi feita lá no México, e também uma missão envolvendo internacionalização que ocorreu a semana passada em Recife, no seminário da GCUB, que é um grupo de colaboração entre universidades brasileiras, que nós iniciamos a participação nesse grupo o ano passado, e foi a primeira vez que nós participamos desse seminário. Esse seminário foi de extrema importância, porque eram mais de 80 reitores envolvidos de 46 países diferentes. Conseguimos fazer contatos com diversas nacionalidades, um destaque para Angola, México mais uma vez, Panamá e o pessoal da Etiópia. Então foi um evento que ocorreu durante a semana passada inteira, discussões muito interessantes e, como a gente sempre fala, mais uma oportunidade de posicionar a UFJ em um cenário nacional e um cenário internacional também. O ano que vem nós vamos ter esse seminário acontecendo na Etiópia, já que foi definido em assembleia uma visão muito importante para o continente africano. Nós tínhamos a possibilidade desse seminário acontecer em Curitiba, na França e na Etiópia. E a Etiópia ganhou com uma vantagem muito grande dos votos, exatamente para essa visão de aproximação do continente africano e ampliação dessas parcerias. 2 semanas antes disso, nós estávamos lá no México, foi uma missão importantíssima entre Andifes e ANUYES, que é a Associação Nacional das Universidades Mexicanas, com mais de 235 universidades vinculadas, onde nós conseguimos firmar mais 3 convênios. Então hoje no México já são 7 convênios assinados, e com a possibilidade de ampliar ainda mais isso. Um destaque à Universidade Nacional Pedagógica, que nós não firmamos convênio, mas já entrou em contato conosco após esse contato que nós fizemos lá, e com certeza isso vai gerar também alguma parceria, que nós vamos tentar vincular essas parcerias inicialmente com classes espelho, com disciplinas que poderão ser ministradas para turmas mistas, de forma remota, e a partir dessas iniciativas a gente iniciar parcerias mais sólidas. O Márcio vem fazendo um trabalho importantíssimo enquanto escritório de internacionalização, juntamente com a professora Rafaela, que assumiu a vice-coordenação do escritório, e é algo que nos interessa muito, tá? Nesse evento de Recife, foi muito importante, porque lá, em um dos jantares que nós tivemos lá, uma conversa meio informal gerou a possibilidade da gente participar de mais um CAPES Global, que é aquele edital da CAPES que saiu, e nós fomos convidados pela UTFPR, juntamente com o Instituto, com o Cefet Minas e Cefet Rio de Janeiro, para a gente fazer parte em uma área importantíssima que envolve sustentabilidade, meio ambiente, e nós já temos pelo menos 2 programas da UFJ que vão integrar essa proposta. Então nós vamos participar de 2 propostas, o que aumenta muito essa possibilidade de sermos contemplados e ter recurso para essa internacionalização ser ainda mais ampliada, tá? Outra informação importante que eu queria trazer a vocês é uma reunião que nós conseguimos fazer, não vou lembrar exatamente a data, mas coisa de 20 dias, 25 dias atrás, lá no MEC. Foi uma reunião de extrema importância para levar mais uma vez ao MEC todas as nossas demandas que envolvem questões orçamentárias, envolvem questões de pessoal e especificamente também as questões dos dois novos cursos, que tudo está caminhando para a gente conseguir
organizar para o ano que vem já terem. E ontem o ministro me enviou uma mensagem destacando a liberação dessas vagas ainda essa semana, as vagas de docentes e pelo menos 4 vagas de técnicos para que esses 2 cursos possam ser iniciados: inteligência artificial e agrocomputação, ciência de dados para o agronegócio. Os PPC já estão finalizando essa elaboração, já vou passar por todos os trâmites internos aqui, e a partir dali a gente já quer ver se eles já entram na nossa listagem do SISU para termos esses alunos o ano que vem. Isso tudo está dentro de uma grande proposta do governo federal, que vão abrir mais de 5.000 vagas novas para estudantes o ano que vem, envolvendo biotecnologia, inteligência artificial e ciência de dados. Esse anúncio foi feito ontem também, e foi justamente após esse anúncio que o ministro trouxe essa informação. Não temos ainda a confirmação da data da liberação dos técnicos administrativos. Quando nós recebemos essa notícia em junho, a ideia é que agora, em outubro, nós já tivéssemos, inclusive, já ter caminhado com esse concurso, só que essas vagas nem foram liberadas ainda, pelo entrave que está acontecendo entre NGI e MEC, porque são vagas de cargos amplos, diferente dos cargos que tinham antes. Então esse processo ainda está gerando alguns entraves ali, com a previsão de serem liberadas no máximo até o mês que vem. Então estamos torcendo muito para isso. Nessa conversa eu questionei também esse número de técnicos, e nós solicitamos pelo menos mais 10 técnicos. Claro que isso foi acatado por eles, mas a gente não sabe se vai ser cumprido ou não essa promessa que fez. Mas eu queria destacar a importância dessa reunião pela forma que nós fomos recebidos pelo secretário de Educação Superior, que foi muito sensível a todas essas demandas, principalmente quando eu expus para ele a questão orçamentária e a necessidade da gente começar um ano zerado, sem ter déficit do ano anterior. Então esse ponto ele registrou tudo isso de forma muito clara lá, e esperamos mesmo que até o final do ano a gente tenha algum posicionamento de pelo menos algum recurso para a gente fechar esse ano e iniciar o ano que vem sem ter nenhuma dívida de exercícios anteriores. Outro informe que eu quero trazer a todos vocês é que nesse mês, no dia 20 e 21 de outubro, nós vamos ter o 3º encontro das novíssimas e supernovas universidades federais do Brasil, que vai acontecer em Jataí. Nós vamos receber reitores, né? Essas universidades somam 10 universidades, nós vamos receber esses reitores aqui, e nós vamos gerar uma discussão de ingresso, permanência, retenção e evasão. Um tema que precisa ser discutido, precisa ser pensado e construído estratégias para a gente vencer, ou pelo menos amenizar essas questões. Essa programação, gente, ela vai acontecer no Termas Jataí. Nós conseguimos organizar isso tudo lá, por toda a questão de espaço físico, organização, e todos estão convidados para essa participação lá conosco, ok? Outra questão que vale a pena destacar, que pena que não temos nenhum... Ah não, o Alisson está aqui. Eu peço depois, Alisson, que você possa divulgar muito essa informação, porque é de interesse total dos estudantes. Nós tivemos uma reunião na semana passada, a professora Alana recebeu os estudantes de vários cursos noturnos e alguns centros acadêmicos. E eles mais uma vez destacaram a dificuldade da vida noturna na UFJ. Vários entraves com relação à segurança, à iluminação, a funcionamento de setores administrativos. Essa reunião gerou a construção de um plano de ação extremamente detalhado, que nós vamos iniciar o disparo deles ainda essa semana. Acredito que a gente já inicia em vários setores, para a gente começar a pensar e agir com relação a essa vida noturna na UFJ, para que nós possamos ter toda uma infraestrutura mínima de iluminação repensada, reconstruída, só que além disso, setores administrativos abertos para atender esses estudantes e fazer com que a gente possa enxergar isso de outra forma, não só no Jatobá, no campus Riachuelo também, tá? E também um trabalho muito grande de segurança,
principalmente com relação a protocolos específicos para determinadas situações, tá? Acidentes, furtos, qualquer situação dessa, nós temos protocolos muito bem descritos e divulgados a partir de QR Codes. Então, vários de vocês vão receber determinadas demandas para nos auxiliar nesse projeto, que a gente vê como já passou da hora da gente ter essa visão para todos esses cursos. E outra, nós estamos fazendo um trabalho com os NDEs, principalmente das licenciaturas, que tem cursos diurnos para passar esses cursos para a noite. Então, nada melhor do que melhorar toda essa situação para ter maior atratividade desses cursos acontecerem à noite, tá? Então, é um ponto que nós vamos trabalhar bastante também. Mais um informe. Uma notícia que todos estavam esperando, e uma notícia que, assim, é bom falar dela, mas a gente não pode esquecer o transtorno que isso trouxe com relação ao nosso RU. Restaurante Universitário, nós conseguimos assinar o contrato emergencial na segunda-feira passada com uma empresa chamada Verde Serrano, uma empresa de Goiânia. Esse contrato ele foi assinado mais ou menos em torno de 11 e pouco da manhã. Eu estava na estrada, sentido Goiânia, e assinei esse contrato. No mesmo momento, eu entrei em contato com a empresa, já consegui o contato do proprietário e já realizei uma visita. Eu cheguei lá, acho que era 11h40 mais ou menos. Nos recebeu da melhor forma possível, mostrou toda essa empresa deles e principalmente a dinâmica de funcionamento que ele pensa para o nosso restaurante universitário. O que eu tenho a falar com vocês é uma dinâmica completamente diferente do que a gente estava vivenciando aqui, em todos os aspectos, principalmente aspectos relacionados à higiene, porque é uma empresa especializada em alimentação. Então isso já vai trazer algo diferente. O nosso restaurante universitário ele está sendo aberto amanhã, a partir das 7 da manhã nós já temos o café da manhã sendo servido e com toda a parte de... Como? 6h30 da manhã. Excelente. 6h30 da manhã nós já vamos ter o café sendo servido e com um detalhe diferente também. Toda a parte de panificação não vem de fora. Vai ser assado no próprio restaurante, o que vai trazer uma qualidade bem diferente do que nós tínhamos também. Além disso, para o café da manhã mudou a quantidade. O aluno não tem direito mais a uma porção, e sim a 2 porções. Sabemos que teve um incremento de preço, né? Porque o café da manhã, no caso, quase dobrou o preço do que era anterior, e o almoço aumentou em torno de... mas aumentou em torno de 40% o valor final, e nós aumentamos em 50% o valor desse subsídio. Desculpa, aumentou em 60% o valor final, e nós aumentamos em 50% o valor do subsídio. Nós vamos fazer uma mega divulgação disso hoje já, para que esses estudantes possam ter. E queríamos agradecer muito a compreensão de todos, de todas, dos estudantes, nesse período que eu sei a dificuldade que foi para aqueles que dependiam dessa alimentação. E quero deixar o registro aqui de agradecimento à PRAE, principalmente à professora Cecília Bolina, a toda a equipe da PROAD, que vocês não têm ideia o volume de ações que tem que ser feitas para a gente fazer uma licitação emergencial dessa acontecer. Foi algo que vem sendo iniciado desde maio, junho. Então não é algo que nasce assim do nada. Mas esperamos agora que nesse período que essa empresa está aí, tudo corra bem. E um detalhe, não é uma licitação definitiva. Então nós temos que realizar uma licitação definitiva, porque o contrato emergencial é no máximo de 12 meses. Então até lá, esse trabalho já iniciou. Nós vamos o mais rápido possível abrir essa licitação, para quando essa empresa vencer o contrato emergencial, a outra empresa já está pronta para assumir mais uma vez o nosso restaurante, ok? Mais um informe, só faltam mais 3, gente, rapidinho aqui. Nós conseguimos, gente, desde novembro do ano passado, a gente vem fazendo um trabalho muito forte
com outros reitores de Goiás. Eu vou citar Universidade Federal de Catalão, Instituto Federal Goiano e Instituto Federal Goiás e o FJ. Essas 4 instituições, elas compartilhavam uma cadeira no Conselho Superior da FAPEG. A UFJ, a partir de um ofício redigido por nós, recolhido a assinatura desses outros 3 reitores e reitoras, nós entregamos em mãos da FAPEG no dia 4 de novembro de 2024. A FAPEG acatou isso, começou todo o trâmite interno, começou o trâmite no governo, foi enviado para a Assembleia Legislativa e há mais ou menos 20 dias atrás saiu, o governador sancionou essa lei com 4 novas vagas para essas instituições no Conselho Superior da FAPEG. E no consune da semana passada foi constituída a lista tríplice, que vai ser apresentada ao governador para ele definir quem da UFJ participa do Consup. Importante destacar que todas as outras instituições, o reitor ou a reitora que representa a instituição, nós fizemos questão de colocar no consune em votação para essa definição acontecer. Eu não estava presente, mas teve uma discussão ampla e se definiu essa lista tríplice. Então, muito em breve, nós já vamos saber quem vai representar a UFJ e vai ser também um divisor de águas. Por quê? Porque é no Consup que todas as decisões com relação a editais, a porcentagens de participação das entidades nesses editais são definidas, tá? Então foi uma vitória importante e mais ainda ter o protagonismo da UFJ nessa construção. E o mais interessante, a FAPEG reconhecer esse protagonismo, ok? Com relação a 2 últimos informes, que a gente sempre é bom relembrar isso. Saída pelo Estrela d'Alva. Questão ambiental, todos os dados de campo já foram coletados e a licença deve ser submetida à SEMAD ainda esse mês. Então, muito em breve, essas obras já vão iniciar aqui. Iluminação da BR. Licitação feita, material já foi comprado e vai ser depositado na UFJ. Postes, tudo isso vai ficar aqui para facilitar a logística de instalação. Nós estamos cobrando isso quase que semanalmente para saber como que está esses trâmites todos. E são 2 situações que envolvem diretamente a nossa segurança. Então, sempre que tiver alguma novidade, a gente traz para todos aqui. Aberto para informes gerais. Alana, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Na verdade, não é um informe, só gostaria de fazer um registro, né, de um agradecimento público a toda a equipe do CGA. E, além disso, SECOM, SET, servidores do curso de Medicina, comissões de heteroidentificação e comissão de heteroidentificação e comissão de verificação de condição de deficiência, que realizaram na última sexta-feira a chamada pública da medicina. Esse auditório aqui estava lotado e foi um sucesso. Então, agradecemos, né, a todas as pessoas que estiveram envolvidas. É um dia de muito trabalho, um dia muito intenso, um dia para o qual essas pessoas têm um trabalho longo, né, até que se encontrem aqui. No momento da abertura, eu pedi que as pessoas se manifestassem. Eu acho que praticamente todas as pessoas aqui, né, Thalita, levantaram a mão quando a gente perguntou quem era de fora. Então, as pessoas vieram até aqui em busca dessa vaga e, salvo engano, mais 10 vagas. 11 vagas foram preenchidas, né? Então, sempre nesse intuito de nós aumentarmos o ingresso, né? Além de todas as outras probabilidades, ferramentas e modos de ingresso na graduação que têm sido estudados, a chamada pública se mostrou como uma ferramenta super eficiente, né, para a ocupação dessas vagas, né, que são direito aí de todas as pessoas que fizeram então esse processo seletivo. Então, agradeço, Thalita, sobretudo ao CGA e às demais pessoas que colaboraram. Obrigado, Alana. Alessia, se você já quiser descer, só, gente, dando as boas-vindas aos novos integrantes do CEPEP, ao discente Alisson e o Nicolas, que estão assumindo após o processo eleitoral, aos suplentes que não haviam participado ainda aqui do CEPEP, um conselho superior nosso que envolve diretamente as questões de ensino, pesquisa, extensão, cultura e esporte. Mais alguém que está chegando hoje, gente, como novos membros? Não, né? Ok, Alessia, por favor.
Boa tarde. Eu acredito que vocês tenham recebido aí nas últimas semanas, nós tivemos 2 editais abertos para manutenção de equipamentos, um da FAPEG, que é para laboratórios e equipamentos multiusuários, e outro que foi uma carta convite da FINEP, que já veio com cotas estabelecidas para todas as instituições. São 2 editais que foram lançados muito em cima da hora, né? A da FINEP mesmo, a carta convite chegou no dia 6, e a gente tem até o dia 17 para submeter, mas eles tinham avisado antes que sairia, então a gente adiantou. E nós fizemos então uma chamada interna para a FAPEG e uma chamada de manifestação de interesse da FINEP. E o que eu venho aqui para trazer como informe é que a gente precisa, dentro dos cursos, dentro das unidades acadêmicas, né, com auxílio aí dos coordenadores de pós-graduação, pesquisa e inovação das unidades, ter um plano de ação para a manutenção de equipamentos, né? O da FAPEG nós recebemos 6 propostas, 5 foram habilitadas, tinha um requisito de o valor mínimo do projeto ser 50 mil, então a partir disso foram habilitadas 5. Nós tivemos que fazer uma suplementação para que esses 5 apresentassem aí outras demandas para chegar no teto da chamada da FAPEG. E a gente não conseguiu nem formar cadastro de reserva, que geralmente a FAPEG tem atendido. E na FINEP nós recebemos 3 propostas na chamada de manifestação de interesse. Tivemos então dificuldade para completar os recursos que a gente tem possibilidade de pedir junto à FINEP. No ano passado teve edital da FINEP para recuperação de equipamentos, foi chamada pública, a gente podia submeter até 20 milhões e a gente conseguiu submeter 1,9 milhões mais ou menos. E direto a gente recebe relatos na PRPI que está difícil de trabalhar, que o equipamento está sem manutenção, que o laboratório não está funcional, mas quando sai a oportunidade, a gente não recebe a demanda. Então, só esse alerta aí para que todos fiquem atentos, que os coordenadores de pesquisa repassem as informações às unidades. A gente tem um grupo de divulgação da PRPI que é aberto no WhatsApp. Nós temos um grupo com todos os coordenadores de pesquisa. Usamos o Secom Informa, mas mesmo assim muita gente procura e fala assim, mas eu não fiquei sabendo do edital. Então, é importante que a gente tenha um planejamento dentro das unidades de manutenção de equipamentos de pesquisa, para que quando essas oportunidades surjam, a gente consiga responder a contento. E como a gente vai apresentando pouco demanda, o dinheiro vai diminuindo também depois, quando tiver outra carta convite, outro edital, né? O da FAPEG mesmo veio cotas para as instituições. Então a cota da UFJ foi de 550 mil. Na FINEP a cota foi de 700 mil dessa vez, né? E a gente tem conseguido aprovar bastante coisa, né? O último edital FINEP de expansão, eu acho que já foi informado aqui, né? A gente conseguiu aprovar uma proposta coordenada pelo professor Ildeu, né? Que inclui um auditório para 500 pessoas. Construção, nós já aprovamos 2 prédios nos últimos anos em edital da FINEP, um da biodiversidade e esse que é um multiusuário que tem essa estrutura de inovação e de divulgação científica também. Então a gente precisa, né, urgentemente, junto aos pares, conversar sobre isso e ter propostas elegíveis para apresentar quando as demandas aparecerem. Um outro informe rapidinho. Alex, eu só vou pedir licença que eu queria fazer um comentário especificamente com relação a isso. Gente, a gente está muito próximo da FAPEG, a gente conseguiu gerar uma interação muito importante com eles. Eles estiveram aqui esse ano em uma visita, a primeira visita da FAPEG, eu esqueci o nome, itinerante, FAPEG itinerante, a primeira visita foi aqui. E nós andamos com ele em vários laboratórios. E um dos pontos que nós destacamos muito para eles é a nossa dificuldade na recuperação de equipamentos de baixo valor. Porque a FINEP traz, geralmente, esses editais para equipamentos muito caros. E a partir dessa demanda é que surgem esses editais específicos e com cotas. Então a gente não pode, de forma nenhuma,
imaginar que a gente solicita... Caiu o microfone? A gente não pode imaginar que a gente tem uma cota e não vai gastar essa cota. Porque é um trabalho árduo lá dentro a gente conseguir estimular a eles para que esses editais saiam. Então, gente, a gente vai ter que encontrar um caminho, principalmente os coordenadores de pesquisa de cada unidade, para que essas informações possam ser extremamente pulverizadas. E não só. Que esse coordenador possa iniciar um trabalho de um planejamento de identificação desses equipamentos em cada unidade. E a partir dessa identificação já deixar muita coisa pronta. Por quê? Por que esses editais surgem agora? Porque a FAPEG faz as contas, vê que vai ter dinheiro e precisa executar. E essa execução precisa ser rápida. Então esses editais, o prazo deles é muito curto. Eu tenho que ter muita coisa já organizada e pronta para quando sair o edital essa submissão acontecer. A PRPI ela está à disposição de qualquer unidade acadêmica para visitar vocês em reunião, conversar, explicar e ajudar na construção dessas propostas. A gente não tem recurso de custeio mínimo para mal funcionar. Esse mês agora o recurso acaba. A gente vai começar a pagar as contas de novembro e dezembro o ano que vem. É todo ano esse comportamento. Então nós não podemos perder essas oportunidades. R$1.250.000 que é a nossa cota. Quer dizer, esse dinheiro é para a UFJ. A gente teria que ter 2 milhões para a FAPEG olhar e falar assim, nossa, eu vou colocar mais 500 mil para auxiliar ainda mais. Porque a gente vem fazendo esse trabalho da importância da interiorização da pesquisa. Então, gente, vamos junto nessa caminhada e vamos encontrar a forma mais adequada para a gente fazer essa comunicação chegar àqueles que mais precisam. Os pesquisadores que muitas vezes deixam de fazer algum trabalho porque tem um equipamento quebrado, porque precisa gerar uma manutenção em outro, tá bom? Obrigado, Alessio. Só para complementar, se a gente analisa tudo que foi aprovado nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos quase 2, né? A partir que a gente tem aí esse controle mais próximo, porque a gente está na PRPI, é sempre um grupo muito pequeno de pesquisadores que têm apresentado demanda. E geralmente tem sido atendido, né? A não ser quando não passa numa avaliação de mérito, mas geralmente tem sido atendido. Então, destacar aqui o pessoal do ICET, que sempre está participando, o pessoal da Química tem um planejamento ótimo em relação a isso. Mas então, o pessoal ficar mais atento, porque essas oportunidades estão surgindo, né? A gente não sabe até quando, a gente espera que continue, mas é isso aí. E só um outro informe rápido, está aberto o edital Centelha da FAPEG, em parceria com o FINEP, que é para financiamento de projetos de alto impacto que possam vir a gerar um CNPJ, né? Ou para empresas que têm até 12 meses de criação, ou que estão em processo e que pode ser criado a partir do edital. Ele é um recurso não reembolsável, né? Ele é para a empresa mesmo, é um investimento que é feito para que essa empresa possa se desenvolver. Dia 21, o pessoal da FAPEG vai vir em Jataí. Eu não tenho o informe pronto ainda, porque eles confirmaram hoje de manhã, por conta de uma agenda que eles já tinham em Rio Verde. Então a gente vai ter eu já acionei o pessoal do Parque Tecnológico para auxiliar nessa organização. Mas a ideia, então, é que no dia 21, às 18h30, a gente ainda vai confirmar o local, o pessoal da FAPEG vai fazer uma sessão de tira dúvidas e de explicação desse edital para as startups, mas de forma geral para professores, alunos que tenham projetos que possam gerar um CNPJ nos próximos 12 meses. Obrigado, Alessio. Cecília, enquanto a Cecília desce. O seu, Douglas. Cecília, só o Douglas comentar sobre esse assunto, mas pode vir, Douglas. Enquanto isso, gente, exemplo do que eu citei. No começo desse ano, a gente participou de uma reunião com a FAPEG sobre apoio a editoras universitárias. O edital saiu e a professora Carla e a professora Daviane encabeçaram e conseguiram R$120 mil para o início da estruturação da editora UFJ. Inclusive com livros já sendo organizados para essa publicação acontecer. Então,
Então essas demandas a gente precisa oferecer para eles, mas depois ter projetos submetidos. Douglas, por favor. Só que, boa tarde a todos, só como os possíveis representantes da FAPEC são membros desse conselho, mas o próprio reitor já comentou, né? O problema é ser equipamentos de baixo valor. E tem um outro problema. Isso é uma historinha. Nós temos 4 equipamentos de infravermelho na instituição e 3 estão quebrados. Equipamento da aço. Só a visita para poder fazer o orçamento deve estar hoje em torno de R$20 mil. Às vezes dá vontade de pegar esse equipamento, botar no carro e levar lá para Campinas. Mas de lá, empresa de lá. A maioria das empresas são de lá. Por exemplo, para poder ter o orçamento que é condição para a submissão desses projetos. Como fazer isso? Então, por exemplo, até colocou, se não me engano, o que está funcionando está na física, ele foi colocado na manutenção desses editais que estão em aberto. O problema é o seguinte: nós tivemos muito tempo sem edital de manutenção nenhuma. Esses pedidos ficaram caros, porque não tem, e hoje a gente não tem como ter isso. É uma sugestão do meu coordenador do Central Analítica daqui. Precisamos encaminhar os caminhos quebrados para uma avaliação e ter orçamentos. Isso custa caro. Isso custa significativamente caro. Outro ponto, pH-metros. Vários de nós usam. O pH-metro hoje custa entre 2 e 5 mil. Desde que eu estou aqui, nós nunca conseguimos comprar um pH-metro com dinheiro, porque há 11 anos. Nós nunca conseguimos comprar um pH-metro com dinheiro da UFJ. Tudo bem, eu sei, não tem dinheiro. Não cabe como custeio. O custeio até tem uma verba, que às vezes a gente compra uma coisa, a gente consegue comprar um eletrodo, não um equipamento. A gente tem pilhas de equipamentos, de agitadores, de pH-metros quebrados, que não tem por falta de uma oficina, coisa que talvez uma oficina elétrica na universidade, e assim que as universidades resolvam. É só para colocar, sim, nós temos pilhas e pilhas de equipamentos de pequeno porte, tem os de grande porte também, que nós submetemos, que são as condições, mas tem muitos equipamentos pequenos, de rotina, que não tem como nem submeter. Então, que muitas vezes os editais eles demandam um orçamento. E como a gente está longe dos grandes centros, a própria visita para ele vir aqui. Quando a gente pede equipamento, a primeira coisa que a gente anda fazendo é como é que é a condição de pós-venda dessas empresas. E a gente anda fugindo de algumas, exatamente porque o pós-venda delas é difícil. E colocando aqui, então, só um lembrete para lembrar desses equipamentos de 5, 10, 15 mil, tem muitos laboratórios são os nossos quebrados. Ô Douglas, vamos pensar em uma estratégia para a gente ter esse levantamento de tudo. Porque eu acho que é muito mais fácil, com isso em mãos, a gente pensar nas estratégias para pelo menos a gente ter o orçamento. E com esse orçamento começar a pensar em qual o caminho mais adequado para essa manutenção acontecer. Cecília, por favor. Gente, boa tarde. Até pedir licença para o Rafael para poder fazer um comunicado aqui. A PROESC, a Secretaria de Esportes e também a Praia, a gente está patrocinando alguns dos nossos atletas dos Jogos Brasileiros. E hoje a gente teve a feliz notícia de ganhar o bronze da Nicole lá no Pecador. Então a gente está com 3 atletas lá que estavam ranqueados e outros 3 convidados. Então a gente ainda tem mais chance de conquistar outras medalhas lá nos Jogos Brasileiros, tá? O outro informe é a questão do recadastramento das bolsas. A gente tem uma lista de convocados de 320 estudantes. Apenas em torno de 1/3 fizeram o recadastramento. A gente mandou para os coordenadores de curso, reforçando, para as unidades, DCE, centros acadêmicos, atléticas. Eu peço que vocês reforcem aos estudantes que o prazo está terminando. É dia 10 o prazo. Então, a partir desse momento, não mandou documentação, o resultado sai dia 24/11. A partir daí pode ter corte de bolsas, tá? Dos auxílios que a gente tem pela praia. Então, reforce com os estudantes, por gentileza. A gente já mandou, já tem tutorial e vídeo. A gente tem tutorial também digital. Então, basta os estudantes acessarem esses tutoriais. Por gentileza, reforcem lá para a gente. Obrigada. Obrigado, Cecília. Érico, por favor.
Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui para divulgar o nosso evento. Nós, do ICHL, né, Instituto de Ciências Humanas e Letras, estamos organizando um evento que vai acontecer no dia 10 de novembro, no Auditório do Direito. E é um evento aberto para toda a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos e professores, né, de todas as unidades e setores. O objetivo desse evento é a gente discutir a questão das ciências, a importância da imersão das ciências humanas para eu ampliar a minha visão de mundo, né? Então a gente vai ter uma mesa às 2 horas da tarde, e essa mesa, o nome dela vai se chamar Como as Ciências Humanas Podem Me Ajudar a Ampliar a Minha Visão de Mundo. E às 19 horas, para contemplar os cursos noturnos lá do nosso instituto, né, a gente vai ter uma mesa que a gente vai discutir as questões de raça, classe e gênero, né? A nossa ideia é dar a nossa contribuição para a universidade, para a gente criar esses espaços em que a gente possa investir um pouco mais nessa questão da emancipação humana, né? Porque a gente acredita que a imersão nas ciências humanas, nas artes, nas linguagens, né? Essa imersão vai criando um caldo de cultura para a gente ir para um mundo mais democrático, com o gosto pela igualdade, né? O respeito à diversidade. Então, todas as pessoas estão convidadas para esse nosso evento, dia 10 de novembro, às 2 horas, e depois às 19 lá no Auditório do Direito. Obrigado. Obrigado, Érico. Rafael? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, Cristiano, Ana, Mari. Rapidinho também um comunicado, né, da ProES. Na semana que vem, nos dias 14, 15 e 16, nós vamos estar realizando então o 10º CONEP, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. É um congresso de extrema importância para todos nós, né, anualmente calendarizado. Agradecer desde já a parceria com a Prograde, PRPI, PRPG, SECOM, PRAE, Biblioteca e demais órgãos que estiveram juntos na organização desse evento. Nós gostaríamos de solicitar o apoio de todos vocês para a gente poder garantir a participação efetiva nesse evento, né? Lembrando que ele é calendarizado, né? Ele já deve ser pensado desde o início do ano, como vem sendo, né? Nós gostaríamos também de pedir o apoio de vocês na participação das mais variadas atividades que acontecerão, né? Palestras, mesas, apresentações de trabalho que de alguma forma dão solidez para esse evento, mas também nós gostaríamos de destacar as atividades culturais e esportivas que também acontecerão no evento, né? Isso, já vou falar nele. Nós vamos ter a apresentação de alguns filmes espalhados na programação. Eles estão espalhados em vários lugares, no prédio do Direito, mas, por exemplo, na segunda-feira, dia 13, onde vai acontecer a corrida, logo depois da corrida a gente vai fazer uma atividade com a apresentação de um filme ali na biblioteca, projetado ali no paredão da biblioteca. Então, estão todos convidados para a gente poder apreciar mais essa atividade. Vai ter várias atividades esportivas espalhadas pelo campus também, jogos de tabuleiro, xadrez, RPG, e esse ano tem o truco, né? Que a gente gostaria. Inclusive, nós tivemos que estender o prazo para as inscrições estão estendidas. Galera aí, boa de truco aí, fica à vontade para escrever, viu, Flávio? Fica o convite aqui, ó, formal, formalizado. Garantindo aí a participação efetiva de todos, de todas, né? Permitir que o CONEP seja não só esse espaço de apresentação acadêmica, mas um espaço de vivência, de integração, como deve ser. E por último, eu gostaria de solicitar o apoio das direções, coordenações de curso, coordenações de ensino e da Prograde, para que mais uma vez a gente possa reforçar que, de acordo com a resolução aprovada nos colegiados, nos conselhos diretores, na Câmara e aqui nesse conselho, o CONEP ele é uma atividade letiva e precisam ser suspendidas as atividades acadêmicas que impeçam a participação no Congresso. Nós já temos novamente, assim como no Vem Pro FJ, que também é calendarizado no mesmo artigo dessa resolução, nós tivemos algumas atividades sendo desenvolvidas em aula, avaliações que efetivamente atrapalham a participação dos estudantes, né, nesses congressos. Então, nós gostaríamos de pedir o apoio de vocês para que possam ser conversados com professores, com professoras, para que possam ser agendadas outras atividades em outros momentos, para que não atrapalhem as atividades
do CONEP. Lembrando que isso é uma resolução, tá? Então, conforme o artigo, é muito importante que a gente estabeleça esse diálogo. A gente sabe das dificuldades que os professores têm de agenda e tudo mais, mas certamente com o apoio dessas coordenações e direção, a gente consegue dirimir esses problemas e permitir que o CONEP aconteça da melhor forma possível. É isso. Obrigado. Obrigado, Rafa. Flávio, por favor. Boa tarde a todos. Só para informar, de 15 a 19 agora passada, a gente, o I7 realizou o primeiro Congresso Nacional de Ciências Exatas e Tecnológicas, e aproveito a oportunidade para agradecer a direção superior. Então, tudo que a gente solicitou, demandou a gestão superior, a gente foi contemplado, em especial a Secretaria de Transporte. Então, a gente coincidiu com aquele evento lá na Assembleia, e aí alguma coisa ficou para trás, mas assim, dentro do possível, tudo foi, a gente agradece. E dizer a todos aí, em especial ao professor Alessio, que o empenho dos docentes lá, dos laboratórios da Química, da Física, principalmente que esse demanda mais laboratório, eu acho que isso, de fato, a gente consegue. Eu estou como coordenador de pesquisa, mas sem muita vivência de laboratório. Não tem vivência com laboratório, eu estudo matemática. Gosto de sentar na cadeira e fazer conta, então. Mas assim, eu sei do empenho, a gente acompanha o empenho. Todos esses editais têm uma participação. Aquele edital lá de pesquisadores que a FAPEG promoveu, os 3 da universidade que foram do I7, graças ao desempenho deles lá. Então, deixar isso registrado e agradecer a gestão pelo apoio do CONACET. Obrigado, Flávio. Sempre esses eventos que mostram, né, tudo que nós temos para oferecer. Aproveitando só, gente, eu havia me esquecido, nós vamos ter um evento amanhã e sexta-feira, que é o 6º Congresso Goiano de Psicologia Educacional e Escolar. E por que eu quero destacar isso? Porque a nossa parceria com a Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México, já está dando efeito, e uma das professoras que vem ministrar um minicurso e uma palestra é a professora Yulia Solovieva, que é da Rússia, mas mora no México, e tem um trabalho simplesmente incrível com relação à neuropsicologia, desenvolvimento da atenção voluntária, e vai estar conosco. Ela deve estar chegando aqui em Jataí por agora, e vai ficar até sexta-feira participando desse evento, e uma oportunidade muito grande para essa internacionalização ser cada vez mais fortalecida. Mais algum informe? Se não, vamos dar andamento à nossa ordem do dia, iniciando com a apreciação de ata da reunião CEPEP, realizada no dia 13/8. Mari, por favor. Boa tarde. Hoje nós temos a ata número 6 de 2025 do CEPEP, da reunião ordinária realizada em 13 de agosto. São 8 páginas. Eu não recebi nenhuma contribuição, solicitação de alteração. Algum conselheiro tem algo a passar? Obrigada. Em regime de votação, contrários à aprovação da ata, se manifestem. Abstenção. Só um minutinho. Aprovado com 7 votos. Não, aprovado com 7 abstenções. Segundo ponto de pauta, edital de vagas remanescentes, processo final 2506, relatório geral de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí para preenchimento no primeiro e segundo semestres de 2026. Resolução CPEC 1394-R 2016 UFG. Por favor, Rafael, que vai fazer o relato. Obrigado, Cristiano. Só a informação antes de eu ler o relato. Me chegou hoje, né, esse relato para fazer, então eu não tive tanto tempo, então já encontrei vários erros de português. Depois eu posso alterar aí, tá, Mari? E dizendo que, antes de eu fazer o relato, que é muito importante que eu estabeleça que fiz uma perspectiva de uma tentativa de uma análise técnica, mas levando em consideração as manifestações que os cursos fizeram ao longo de todo o processo para que ele chegasse até aqui. Bom, vamos lá. Parecer número 47, 2025, CEPEP. Relatório. Trata-se do presente processo do Relatório Geral de Vagas Remanescentes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí, elaborado pelo Centro de Gestão Acadêmica, CGA, em conformidade com a Resolução CEPEC número 1394-R de 2016 da UFG.
que normatiza os procedimentos de apuração e preenchimento das vagas ociosas nos cursos de graduação. O levantamento compreende um período de 1 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025, resultando na apuração de 513 vagas, das quais 398 foram aprovadas para a oferta via edital de preenchimento de vagas remanescentes, com ingresso previsto para o ano letivo de 2026. Algumas unidades acadêmicas justificaram a não oferta por parte das vagas, apontando fatores como a limitação de infraestrutura, sobrecarga docente e restrições em estágios dos laboratórios. O processo foi apreciado na Câmara de Graduação, que emitiu o parecer número 15/2025, CG, propondo a oferta mínima de 2 vagas para os cursos que deliberaram pela não oferta: agronomia, fisioterapia e medicina veterinária, e o acréscimo de 1 vaga para o curso de biomedicina. O parecer foi aprovado pela Câmara com registro de 4 votos contrários e 5 abstenções, e encaminhado ao Conselho de aqui ao CPM, para a deliberação final. Bom, a minha análise. A análise do presente processo considera a relevância institucional da oferta de vagas remanescentes, não unicamente como instrumento de democratização do acesso ao ensino superior, mas também como fator estratégico de manutenção e fortalecimento da universidade pública. Cumpre-se ainda destacar como princípios fundamentais que baseiam este parecer: o princípio da equidade institucional, que visa garantir oportunidade de ingresso a todas as áreas do conhecimento, possibilitando que a Universidade Federal de Jataí cumpra com seu propósito de inserção social e promotora de desenvolvimento social, cultural e econômico em âmbito local, regional e nacional. O princípio da responsabilidade fiscal, que visa estabelecer estratégia para a gestão orçamentária e fiscal responsável, a fim de manter o equilíbrio das contas públicas e evitar perdas orçamentárias. E os princípios da legalidade, transparência e controle, que visam atender às exigências de órgãos de controle relacionadas à adequada utilização da capacidade já efetivada. Espera aí, gente, que eu estou esquecendo o óculos. A idade já chegou aqui. Desculpa. Os cabelos brancos condenam já, viu? Para dar maiores esclarecimentos, ressalta-se que o Ministério da Educação, MEC, utiliza como estratégia para definição e distribuição orçamentária entre as universidades federais o modelo matemático denominado Matriz OCC, Orçamento de Custeio e Capital. Tal matriz considera os indicadores de desempenho, entre eles o número de alunos equivalentes, a produção acadêmica e a produção científica e tecnológica das instituições. Em especial, o aluno equivalente é obtido por uma fórmula. Tem destaque aqui. Aluno equivalente é igual a aluno matriculado vezes, fator de equalização de carga horária vezes fator de esforço de curso. Esses fatores buscam dar maior isonomia para a distribuição de recursos mediante o dimensionamento da complexidade, carga horária e duração dos cursos, assegurando a comparabilidade entre instituições e cursos distintos. Assim, quanto maior o número de alunos matriculados ativos, maior tende a ser o índice de aluno equivalente, o que influencia diretamente no valor de recursos orçamentários destinados à instituição. Nesse sentido, reforça-se que a não oferta de vagas, mesmo que amparada por justificativas legítimas, repercute negativamente na projeção orçamentária da universidade, impactando de forma direta a implementação de políticas voltadas para a permanência estudantil, assistências sociais, investimento no ensino, na pesquisa e na extensão, melhorias estruturais, custeio de materiais e recursos necessários às atividades acadêmico-científicas, além de limitar a ampliação de benefícios e serviços para o atendimento das demandas da comunidade universitária e comunidade externa. Desse modo, a oferta de vagas remanescentes, mais do que um ato administrativo de gestão acadêmica, deve ser entendida como uma ação fundamental e estratégica de cumprimento da missão social e sustentabilidade institucional da UFJ, contribuindo não só para a ampliação da inserção da população no ensino superior, mas também na manutenção do orçamento para a busca de melhorias na qualidade da formação dos estudantes, no desenvolvimento técnico-científico e no atendimento às demandas da sociedade. Algumas considerações. Diante da referida análise, importa-se levar em consideração as justificativas apresentadas pelos cursos que manifestaram contrários à oferta do contingente total de vagas apuradas. Todas as justificativas apresentadas revelam o desafio institucional de promover um ambiente favorável e potencialmente de qualidade para o desenvolvimento das atividades inerentes ao curso, mesmo que tais decisões vão de encontro com as iniciativas de manutenção dos recursos e investimentos futuros, conforme mencionado neste documento. Como destacado pelo parecer 1525 da Câmara de Graduação, inserido no presente processo,
sob o número 0479324, e apreciado na Câmara de Graduação em 9 de setembro de 2005, eu só copiei lá, tá? As vagas apuradas aptas para tal preocupação seriam vagas de curso comum, computadas no acúmulo das vagas novas ofertadas todos os anos, não representando o acréscimo ao número de discentes, e sim parte do número total esperado de estudantes ativos na universidade. A participação dos cursos do edital de preenchimento de vagas remanescentes não implique nenhuma medida na alteração de número de vagas já aprovadas pelo MEC e ofertadas de forma periódica por essa instituição. Uma vez definitivamente preenchidas em processo seletivo regular, não haveria assim a possibilidade do não atendimento aos estudantes já matriculados. Contudo, deve ser também de interesse dessa instituição o atendimento aos anseios e preocupações dos cursos, uma vez que se manifestem sobre as dificuldades de manutenção da qualidade mínima para a execução dos serviços prestados, levando em consideração fatores como a possível sobrecarga horária de servidores e colaboradores, a necessidade de alterações estruturais em prédios laboratórios, a preservação da saúde física e mental de servidores, estudantes e colaboradores, entre outros. Agora eu vou para a minha conclusão. A partir da análise e considerações aqui realizadas, este parecer manifesta favoravelmente a aprovação do Relatório Geral de Vagas Remanescentes dos cursos de graduação da UFJ em 2026, com as seguintes recomendações e ajustes a serem apreciados e deliberados por esse Conselho. Primeiro, a adoção de oferta mínima de vagas por modalidade. Os cursos de graduação deverão ofertar minimamente 50% das vagas disponíveis em cada modalidade, que são elas: mudança de curso, reingresso, transferência externa e portador de diploma, independente das restrições internas, de modo a garantir a participação mínima institucional no edital e dirimir possíveis entraves na participação institucional em distribuição orçamentária. Segundo, a modificação da aplicação da proposta na Câmara de Graduação. Ampliar a oferta mínima de 50% das vagas disponíveis em cada modalidade, e assim ficariam os cursos de agronomia minimamente, cumprindo minimamente com essa proposta, 7 vagas, fisioterapia, 3 vagas, em medicina veterinária, 8 vagas, levando em consideração que as vagas não é inclusão de vagas, é das vagas já existentes aprovadas pelo MEC. Levando em consideração os problemas aqui mencionados pelo cursos e mantendo a participação destes no compromisso institucional de manutenção dos princípios aqui apontados. E manter o acréscimo de 1 vaga para o curso de medicina, assegurando assim um equilíbrio na distribuição. Terceiro ponto, atualização das tabelas de edital. Ao Centro de Gestão Acadêmicas, caberá o ajuste no quadro de vagas, em conformidade com essa proposição, redistribuindo quantitativamente as vagas para atender ao critério mínimo de oferta por modalidade. E o quarto, monitoramento institucional. Recomenda ao CGA e à Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, que realizem de forma conjunta um acompanhamento semestral dos impactos dessa ampliação, observando eventuais necessidades das coordenações dos cursos em relação à infraestrutura e ao corpo docente, e, quando necessário, relatá-las à reitoria para que sejam estudadas melhores estratégias e providências de esforços conjuntos em busca do atendimento às necessidades dos cursos, conforme condições e exigências. Então, em guisa de conclusão, este é o meu parecer, salvo o melhor juízo deste Conselho. Obrigado. Rafael, muito obrigado. Em discussão? Podemos votar? Alisson, por favor. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. A minha sugestão, eu queria uma dúvida em relação ao que o parecer se colocou, 50% por modalidade. Eu acho que essa escolha, se vai ser para o portador de diploma ou portador reingresso, eu acho que é legal ela ficar por curso. Eu acho que talvez 50% das vagas que estão disponíveis, mas o curso definir como que ele quer colocar. Porque permite ao curso, por exemplo, fazer um dimensionamento se esse aluno ele vai entrar mais para os primeiros períodos ou mais lá para frente. Por exemplo, falando no caso do meu curso, que é o curso de medicina, a gente tem um problema com os nossos estágios, porque nós temos as vagas que são limitadas pela SES, pela Secretaria de Saúde.
Então, se a gente abre muitas vagas obrigatoriamente e o aluno já entra numa turma lá na frente que já está cheia, a gente dificulta a possibilidade do campo de estágio. Agora, se a gente coloca que a medicina tem que abrir a vaga, mas ela escolhe se ela vai colocar como portador de diploma ou como reingresso, mudança de curso, não que vai dar 100%, mas permite a coordenação do curso ter uma ideia de mais ou menos alunos, onde que ele vai receber esse aluno em quais períodos. Isso facilitaria, na minha visão, a administração. Eu posso falar apenas do curso que eu conheço, eu não sei se isso cabe aos outros cursos, mas eu gostaria que tivesse essa alteração. Eu concordo em ofertar 50%, mas 50% das vagas previstas. A modalidade caberia ao curso definido. Alisson, ótimo. Thalita, por favor. Alisson, só para esclarecer que nós já fizemos essa parte de enviar para as coordenações, né, teve um período para as coordenações escolherem, né, qual modalidade iria ficar as vagas. O edital sai amanhã, então não tem tempo hábil de enviar para as coordenações, né, desse acréscimo de vagas proposto pelo professor Rafael. No caso, igual, por exemplo, da medicina, já escolheu, já dividiu 50 por 50, tudo certinho. Os demais cursos que estão agora acrescentando, estavam zerados, ficaria uma vaga para portador, que é o mínimo exigido pela resolução, e os demais iriam para transferência, mudança de curso e reingresso, né, que garante assim que às vezes a maioria das vagas vão lá mesmo no final, né, então fica mais tranquilo. Sim, não, a resolução da UFJ já está sendo discutida, vai passar para consulta pública, então a gente vai realmente organizar. É só para especificamente esse, Alisson. Ok? Não, perfeito. Mas foi boa essa observação, que já é o que a gente pode solicitar e inclusive já colocar na resolução. Alguém mais? Ana, por favor. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Por favor, Ana, porque a gente tem que transmitir, senão ninguém escuta. É bom que já faz uma ginástica também. Eu sei bem como é isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Pode deixar ligado. Boa tarde. Segura um pouquinho. Oi? Aí. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Pensando no escritório de internacionalização, nós temos os alunos PEC-G. E aí essas vagas serviriam também para eles? Não, PEC-G é vaga extra. É vaga extra, isso. Tá. É um programa separado. É totalmente separado. Vaga extra. Mais alguém? Podemos votar o parecer do professor Rafael? Em regime de votação, contrários, abstenção, aprovado com uma abstenção. Segundo ponto de pauta, alteração de resoluções. Processo final 2551, alteração da resolução 0925, calendário acadêmico internato da medicina, 25.1 a 26.2. Relatora, professora Cecília Bolina. Por favor, Cecília. Gente, boa tarde. Trata-se de análise de alteração do calendário acadêmico da UFJ, que retornou para a adequação e atendimento à nota técnica do MGI, ao qual estabelece que o Dia do Servidor Público Federal, 28 de outubro de 2025, seja comemorado no dia 27 de outubro de 2025, sendo este considerado como ponto facultativo, e o dia 28 de outubro de 2025 seja considerado como dia letivo. Verificou-se que a minuta apresentada encontra-se devidamente ajustada à referida nota técnica, conforme consta no anexo C do calendário acadêmico, a devida alteração, sem prejuízo ao cumprimento dos dias letivos previstos. Desta forma, manifesto parecer favorável à alteração do calendário acadêmico, uma vez que a adequação está conforme a normativa do MGI e mantém regularidade do cronograma acadêmico da UFJ. Obrigado, Cecília. Em discussão?
Em regime de votação, contrários? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Terceiro ponto de pauta, alteração da resolução 04R-25, calendário acadêmico para os discentes do 1º ao 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí para o ano letivo de 2025, em conformidade com a nota técnica C 18797, MGI. Luiz Marco, por favor, Luizinho. Boa tarde a todas as pessoas. Esse processo aqui ele tem uma peculiaridade porque ele já passou 3 vezes na Câmara de Graduação e essa é a 3ª vez aqui na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão e Políticas Estudantis. E vale fazer uma ressalva que o primeiro parecer desse processo foi do saudoso professor Giovanni. E quando eu vi o processo eu realmente lembrei dele. Esse é o parecer 3925 do CEPEP. Do mérito. O presente processo trata sobre o calendário acadêmico 2025 para os discentes do 1º ao 8º período do curso de Medicina da UFJ, considerando todos os ajustes que se fizeram necessários durante a tramitação do referido processo. Da documentação, o processo apresenta toda a documentação para a validação do calendário acadêmico 25 do curso de Medicina, bem como para a sua correta instrução processual. Como destaque aqui na documentação, coloquei destaque só para os 5 pareceres e agora o 6º parecer. Eu não vou ler os números dos pareceres, porque o processo é bem grande, mas foram todas as alterações que foram necessárias para rodar o calendário da medicina. E o destaque para essa última alteração é justamente o que a professora Cecília falou, com relação ao dia 27, ponto facultativo, e o dia 28 como dia letivo, mas isso não atrapalha em nada o calendário, mantendo os 200 dias letivos. Do parecer, diante de todo o exposto, em especial o parecer 17, que é justamente o último parecer da Câmara de Graduação, parecer 17, 047, 94, 82, da Câmara de Graduação, que aprova a última alteração no calendário acadêmico 25, que é justamente essa que eu acabei de citar, e de todas as adequações propostas e aprovadas em todas as passagens do referido processo na Câmara de Graduação e CEPEP. Sou favorável à aprovação do calendário acadêmico 25 para os discentes do 1º ao 8º período do curso de Medicina da UFJ, salvo o melhor juízo deste Conselho. Obrigado, Luizinho. Em discussão? Em regime de votação, contrários? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Próximo processo, final 2470, alteração da resolução 25R/2024, calendário acadêmico da Universidade Federal de Jataí para o ano letivo 25, exceto para o curso de Medicina, em conformidade com a nota técnica 18797, 25 MGI, relatora Érica Virgínia. Acredito ser a mesma situação, gente, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Realmente é a mesma situação, trata-se da análise sobre a alteração do calendário acadêmico 2025, considerando a nota técnica, nem vou ler o número dela de novo, sobre o feriado do dia 28, dia do servidor público, a ser comemorado no dia 27. Bom, diante de tudo, eu já vou ler o parecer direto, né? Sou favorável à aprovação dessa alteração do calendário, salvo o melhor juízo desse Conselho, já que não altera em nada os 200 dias de letivos da Universidade. Obrigado, Érica. Em discussão? Em regime de votação, contrários? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 23, final 2231, alteração da resolução 12/2025, que aprovou o Regulamento Geral da Graduação da Universidade Federal de Jataí. Relator, o professor Douglas. Por favor, Douglas. Boa tarde novamente a todos. Quando a gente acha que acaba, né? Bom, exatamente. Nada mais justo não acabar na sua mão, né? Que bom. Trata-se o presente parecer da solicitação político muscular. Eu, sinceramente, eu estou com algumas dúvidas sobre como proceder aqui na análise, porque é bastante extensa, tem bastante coisa, algumas coisas eu acho que vai ter que votar, não dá para votar em bloco, vamos ver como é que dá.
Trata-se o presente parecer da solicitação da Prograde ao CEPEP a respeito da necessidade de correção do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, RGG, da Universidade Federal de Jataí, constante no despacho tal número aqui, e o arquivo tal, documentos que foram inseridos no processo SEI, o processo que trata do RGG desde o começo da elaboração. Então, eu gostaria de ressaltar que a análise foi realizada em cima desses dois documentos que constam do processo. Bom, relatório. Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, RGG, da Universidade Federal de Jataí, foi aprovado em reunião do Conselho de Ensino, Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação, Extensão, Cultura, Esporte e Política CEPEP, da Universidade Federal de Jataí, em 14 de abril de 2025. A publicação no site da UFJ se deu em 26 de junho de 25. Em 19 de maio de 25, a Prograde envia ao CEPEP o despacho número tal, anexo e o anexo tal, com solicitações de correção do texto do RGG. Em 2 de outubro de 25, o processo foi atribuído a este conselheiro que apareceu. Deve-se mencionar que a resolução CEPEP número 12 de 2025, que é a do RGG, entra em vigor em 120 dias após sua publicação, ocasionando efeitos aplicados já para o semestre 1 de 2026. Análise. Considerando-se o pedido realizado pela Prograde, observa-se 3 eixos principais das solicitações apresentadas. Bom, uma padronização terminológica, correções redacionais e de referência normativa, renumeração e reorganização estrutural. Considerando-se as soluções propostas, neste parecer foi analisada a pertinência da solicitação e seu efeito frente ao texto originalmente aprovado. Durante a análise foram encontrados ainda artigos com diferenças ao texto originalmente aprovado, os quais foram indicados na tabela 1. Quanto às solicitações com alterações significativas ao texto original, estas foram analisadas quanto à sua aplicação e coerência a todo o processo de construção coletiva do documento. Em algumas situações, a Prograde aponta a necessidade de mudança sem sugestão de texto. Quando a solicitação foi julgada pertinente, a tabela 1 apresenta uma sugestão de texto para o artigo. Deve-se salientar que a solicitação de padronização de termos é relevante, em especial a designação de discente em todas as menções a estudante. As correções ortográficas e redacionais são primordiais para o bom entendimento do texto, de acordo com as boas práticas de escrita em língua portuguesa. Em geral, o texto publicado apresenta ainda erros de numeração de artigos e seções que devem ser corrigidos antes da entrada em vigor do documento. De forma a facilitar a análise das modificações, segue a análise ponto a ponto na tabela 1. Bom, existem 3 contribuições de solicitação de padronização de termos, que aí não precisa passar um para um, se for o caso. Destaco a questão de discente e estudante. Estudante, por definição, é o que estuda. No caso aqui é meio claro, pelo menos para mim, que o texto ele deve se referir sempre a discente, antagônico a docente, a parte própria. A Prograde identificou ainda questões de sempre se referir à disciplina ou módulo, que requer uma análise do texto, que deveria ter sido para ser feita, e a Prograde também encontrou alguns problemas de linguagem inclusiva. Colocando alguns itens, eles implicam exclusão de artigos ou de adequação. Aí esses termos eu acho que a gente tem que passar ponto a ponto. Por exemplo, a Prograde solicita que o artigo 1 excluir o termo extinção. Mas, na realidade, não é o artigo 1, é o artigo 6º. E a sugestão é que exclui o 3º item todo, porque a parte de extinção de cursos de graduação já está tratada no capítulo. No artigo 9, a Prograde solicita incluir orientações claras sobre extinção de cursos. Assim, o documento enviado pela Pró-Reitoria de Graduação já contém os artigos escritos e aprovados. O relator não teve acesso a esse documento, se há algum diferente do que está no processo. Bom, sobre isso, conforme a discussão realizada durante o processo de aprovação da RGG do CEPEP, foi aprovada a retirada da seção que tratava da extinção de cursos de graduação para posterior elaboração de resolução específica. Desta forma, entendo que o artigo 9, da forma como colocado atualmente no RGG, cumpre a função norteadora da referida resolução de extinção, que poderá ser de criação e extinção ou somente extinção, não sendo necessários esclarecimentos adicionais do documento.
O artigo 10, inciso 2º, que na realidade é o artigo 11, inciso 2º. No caso, está de acordo. Na realidade, o artigo 17 pede para corrigir o artigo 8º, mas na realidade o artigo 8º trata de PCC e o artigo 80 de acréscimo, então o texto está correto, a solicitação não procede. O artigo 17, a Prograde pede para especificar que as 64 horas que se referem à carga horária mínima que o discente deve cursar, e não à carga horária de núcleo livre. Nesse caso, então, foi colocada uma sugestão de redação com a adição de um parágrafo único, que ficaria dessa forma: a carga horária total de disciplinas de núcleo livre a ser cumprida pelo discente deverá ser de no mínimo 64 horas. Parágrafo único: a carga horária mínima de núcleo livre a ser cumprida pelo discente poderá ser maior que 64 horas quando estabelecido no PPC do curso. Nesse caso, é sugestão de nova redação. Artigo 18. Sugere-se usar apenas EC como estágio. Eu não percebi inconsistência porque estágio curricular não obrigatório não conta como integralização. Então, na realidade, se eu colocar isso e o estágio curricular não obrigatório, eu não vejo necessidade de constar no documento, porque se a gente colocar qualquer menção, ele deixa de ser não obrigatório e vai passar a ser obrigatório. Então, não vi necessidade de alteração. Padronizar, assim, no caso, as AOs, que são atividades orientadas. Eu não percebi a falta de padronização, mas a coreografia do item 2 tem que ser corrigida. No inciso 7, esse aqui cabe uma reflexão que a gente tem que fazer. A redação será atribuída carga horária de orientação às pessoas envolvidas na orientação. A sugestão da Prograde que o artigo deve ser revisado. Será atribuída a carga horária de orientação aos docentes orientadores, porque a palavra pessoa não é usada em nenhum outro ponto. A reflexão que a gente tem que fazer aqui é que a orientação não é atividade exclusiva docente. Pode ser tais. No entanto, se isso for aprovado, a gente tem que corrigir o inciso 6º, que no inciso 6º fala que ele especifica que a orientação é atribuição exclusiva do docente. Passou. A gente deixou passar isso. Então, aí tem uma sugestão de correção. É a atribuição do orientador fornecer-nos uma pequena modificação. Eu acho que a gente limitar o docente ingessa, porque os tais têm, se eles quiserem, eles podem orientar. Os TCCs, ou se um dia a gente pensar na curricularização da pesquisa, também estaria incluído. Artigo 23. Não encontrei inconsistência. No 24, eu não encontrei consistência, no entanto, tem que fazer um pequeno ajuste nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 24. No artigo 25, está de acordo, são modificações de grafia, de coisa. No artigo 25, são as pequenas modificações. O artigo 26 volta a falar de estágio. E, no caso, como foi discutido que vai ter uma resolução, está previsto na RGG, uma resolução específica de estágios, eu também não percebi a necessidade de alteração no texto. O artigo 34 tem correções de português. O artigo 44, a Prograde solicita incluir mobilidade internacional, que não está previsto no RGG, mas também não coloca uma sugestão de parágrafo, uma sugestão de redação. Aí o parecerista ficou bom, eu coloquei aqui, adicionando no finalzinho do texto, assim, matrícula e convenhamento estudantil serão de responsabilidade da instituição de destino e vínculo acadêmicos, conforme previsto nos acordos e convênios de mobilidade no regulamento dos programas de mobilidade acadêmica nacional e internacional, elaborado pela Prograde e ou escritório de internacionalização. Parece que tem mobilidade internacional, não é a Prograde que faz, né? Então, foi melhor redação melhor, que esteja de acordo, a gente pode ver. 45, a revisão de grafia, 40, 50, o 50 também, o 50 também de acordo, 51 também de acertar o texto,
56 do texto, 58 eu não encontrei o que colocar. O 54 pede para esclarecer o significado de índice e prioridade, mas ele está definido logo acima do texto. O 65 é correção de grafia. O 68, utilizar a linguagem inclusiva em todos os locais da fórmula. É linguagem matemática. Eu não encontrei o que poderia estar mais inclusivo ali. Existe uma linguagem, uma forma das coisas estarem escritas. Também não encontrei o que poderia ser mudado ali. Correções de letra. O item 74, se a gente padronizar todas as menções de estudante para discente, então também não existe consistência. 77, 78 e 83 são escrita. O 84 não encontrei o que está colocado. O 86 também é correção de citação. O 94 pede para reestruturar a frase e tem uma sugestão de artigo revisado. Diz que a revisão de nota de avaliação de disciplinas poderá ser solicitada ao docente ou à coordenação do curso responsável pela oferta no prazo máximo de 7 dias corridos a partir da data de entrega da avaliação corrigida. A sugestão é o que está em negrito, em relação ao texto original. 96 também é correção de escrita. O 97 exclui o artigo, que na realidade é um artigo que ficou perdido, e isso implica em corrigir toda a numeração dos artigos do texto. O artigo 98, a Prograde pede para uma pequena grafia de texto, mas eu encontrei algo diferente. O artigo que está no RGG não foi o que foi aprovado. Na realidade, o artigo que foi aprovado no texto, poderia até colocar ali, mas ele falta um pedaço da história. Então, que é assim, ele falta o finalzinho aqui do artigo 108 do documento que foi aprovado no CEPEP, que é onde o aluno ele tem que ser aprovado e ele tirar mais de 8. Então, eu solicito que seja retornado o artigo que foi aprovado na reunião de abril. E adicionado a correção que a Prograde solicita. O artigo 116 também, se for considerado padronização, não tem problema. O 117 também tem uma sugestão de texto que é mais próximo do que é realizado hoje pela elaboração de calendário. Então, que assim, na redação atual, é uma comissão designada pela reitoria, mas isso é feito pela Prograde em conjunto com a PRPG, a sugestão é isso. O calendário acadêmico será elaborado em conjunto pela Prograde e PRPG, será aprovado pela Câmara de Graduação, Câmara de Pós-Graduação e demais instâncias pertinentes. Isso é o que a gente faz hoje, acredito. O artigo 123 pede para corrigir um erro de concordância. No entanto, o artigo 123, item 3, também tem uma adição ao texto original aprovado, e que, na minha opinião, também ele é desnecessário. Então, eu também solicito que seja retornado o texto original com a correção do erro de concordância que a Prograde solicita, que é no inciso 2º. O artigo 156, talvez também aqui a gente cabe uma outra reflexão, que são os documentos e as atribuições de quem vai elaborar ele anexos ao RGG. A resolução específica de extinção e criação de cursos está lá sobre responsabilidade da Prograde. A Prograde solicita que isso seja colocado para a PROPLAN. Na minha opinião, de acordo com as atribuições do Estatuto, tá aqui, do artigo 29 do Estatuto, que é a atribuição do CEPEP, propor a criação e extinção de cursos. Tudo tem que ser aprovado no consumo, a palavra final é do consumo, mas e que compete ao CEPEP propor planos de expansão do FJ em matéria de ensino, pós-graduação, ensino, sim, e depois indicar isso para a deliberação do consumo. Eu entendo que essa resolução ela deva ser responsabilidade da Prograde, atribuindo ao PROPLAN o que for de responsabilidade da PROPLAN. E isso depois segue os trâmites. Bom,
da conclusão. Dado o exposto, encaminho o parecer como aprovação às modificações solicitadas pela Prograde, condicionando-se aos pontos apresentados na análise do parecer, salvo o melhor juízo deste Conselho. Douglas, obrigado por todo esse detalhamento, eu acho que são pontos importantes. Vamos abrir para discussão, e às vezes a gente pensa em uma metodologia ou se a gente pode votar o parecer como um todo, ok? Em discussão, Sandra, por favor. Gente, boa tarde. Muito obrigada, Douglas, pelo parecer, né? Inclusive, o Douglas nos procurou, alinhou direitinho com a gente para fazer esse parecer. E é justo que você faça o último parecer, que a gente espera que seja o último, né? Porque você está desde o início, né, Douglas, atuando aqui no RGG. Aqui no artigo 68, Douglas, a questão está assim, olha, não na fórmula, no que explica a fórmula, porque está assim, média global do estudante, né? Então, só a questão da grafia, da discente, o docente, não é mexer na fórmula, tá? É só ali. Com relação à resolução, né, o último ponto aí que seria da resolução, nós mesmas colocamos para nós que a Prograde deveria fazer, tanto é que a gente escreve, né? Colocou toda a resolução basicamente no próprio RGG. Mas a ideia aqui é porque a criação de um curso, ela não depende só da questão pedagógica, ela depende da análise social, estrutural, docente, né? A nível de docentes. Então é um planejamento. Deve ser feito o planejamento para a criação do curso. Tanto é que a nossa API, antigamente ela ficava na Prograde, agora ela está lá na Proplan, né? Porque tem que fazer essa articulação entre todas as pró-reitorias e a prefeitura de campus e etc. Então, por isso que veio essa sugestão, tá? De que a resolução, a gente, em colaboração, logo a gente já tem... eu encaminhei para a Cíntia já, né, o texto que nós tínhamos criado, mas a ideia é que eles pelo menos colaborem, né? Então pode até ficar Prograde, Proplan, mas pelo menos colaborem, né? Já que a nossa API está lá e depende dessa articulação. Com relação não só à pedagógica acadêmica, né? Questão pedagógica acadêmica, mas também estrutural, financeira, né? Então foi só uma sugestão. Do restante acho que está ok, né? Foi bem conversado e bem alinhado. Obrigada. Obrigado, Sandra. Então seria somente o artigo 156. O artigo lá aqui na questão da fórmula, o 68, não é a fórmula real. Você quer que eu mostre? Não, aqui é o 68. Ele fala que a linguagem é matemática e inclusiva no artigo dele. Tá vendo aqui, ó, é do estudante, então deveria ser do estudante discente, né? Do discente ele agora. Da discente. Altera, né? Ok. Só isso. E no artigo aqui, e com relação à resolução, a minha sugestão é que fique, então, Prograde e Proplan, não só para a Prograde, a responsabilidade da construção da resolução. Ficamos bem assim. Ok, Sandra, obrigado. Thalita? Ok. Bom, nós estamos trabalhando na instituição normativa e aí a gente vai detectando algumas coisas, né, que impactam na gente realizar a instituição normativa que vai normatizar, né, o RGG. Então, tem alguns artigos, tem várias coisas que a gente achou de que está errado a questão dos artigos, né, mas como vai retirar um artigo, não adianta nem eu falar aqui. Então, depois vai ter que revisar toda a numeração.
porque a gente encontrou muitas coisas que estão erradas. Isso. Referência ao artigo 79 do artigo, tem que arrumar. Mas tem 3 coisas que eu quero pontuar aqui, do artigo 93, que fala da segunda chamada. O texto está um pouco confuso, a gente foi fazer a instrução normativa, porque diz assim: a pessoa que deixar de realizar a avaliação na disciplina ou módulo terá direito à segunda chamada, devendo fazer a solicitação ao professor responsável pela disciplina, e caso não haja resposta do professor responsável pela disciplina e módulo, em até 7 dias corridos após a data da realização da avaliação, o pedido deve ser feito à coordenação do curso. Então ficou um texto assim, muito confuso para a gente entender. 7 dias se refere a quê? Depois que terminar a entrega da avaliação, ou seria... Então, nosso pedido é para que a gente arrume esse texto, para que fique do seguinte jeito, deixa eu ver aqui onde que está. A pessoa que deixar de realizar a avaliação do disciplina e módulo terá direito à segunda chamada, devendo apresentar a solicitação ao docente ou à coordenação do curso. Então fica, resolve a questão. Isso. Mas aí, como lá falava da coordenação, a gente colocou aqui, a coordenação do curso, responsável pela oferta no prazo máximo de 7 dias corridos, a partir da data de entrega. Então, ficaria também um texto mais parecido com os outros artigos, tanto da revisão de frequência, que é o 101, que fala também exatamente igual no texto. Isso. Mas a data da realização da... Então, esse seria o 93, para a gente chamar o 93. Thalita, só para esclarecimento de todo o Conselho, essas sugestões, todas serão depois, a partir da gravação, alteradas caso o Conselho aprove, ok? Ficou esclarecido? Vocês querem que eu leia de novo? A sugestão do CGA. Esse é o que está aí. A nossa alteração é: a pessoa que deixar de realizar a avaliação da disciplina e módulo terá direito à segunda chamada, devendo apresentar solicitação ao docente ou à coordenação do curso responsável pela oferta, no prazo máximo de 7 dias corridos, a partir da data de entrega da avaliação. Realização da avaliação. Porque a segunda chamada, está certo. Esse é uma das... E aí o 101, desce um pouquinho o 101, ele fala só de 7 dias, não fala corridos. Então, para a gente também deixar padronizado de ser 101. Deixar também ele como 7 dias corridos, tá? Ele tá só... Eu não estou vendo direito. 101. Pode descer. Pode descer mais. Mais um pouco, pode descer. Aí. Ele fala só de 7 dias, a gente colocar o corridos para ficar padronizado. Agora o 102 ali, fala que o lançamento da nota final, em caso de aproveitamento, deve ser lançado pelo docente responsável, mas na verdade quem lança o aproveitamento é o coordenador de curso. Então a nossa sugestão, no 102, no 7º. Próxima página. Olha lá, caso a disciplina a ser aproveitada tenha sido cursada. Aí, o lançamento da nota final do sistema pelo docente responsável pela disciplina. Na verdade, quem lança é o coordenador de curso. Então, a gente mudar o docente para o coordenador, pela coordenação do curso, para ficar mais ampla, E o último ajuste é o 143 e o 144, que fala sobre colação de grau. A gente trocar o termo colação de grau no 143.4 para outorga de grau, que é o termo que a gente utiliza agora. E o 144 também, trocar para outorga de grau. E, deixa eu ver lá, 144. Procedimentos relativos aos processos de colação de grau, trocar para outorga de grau. E
Ah, ele 140. Acho que é isso, é um dogma de grau. Ah, tá, e fora falar, e as respectivas cerimônias, a gente colocar só cerimônia, porque só a colação de grau oficial tem cerimônia, especial não tem. Depois eu posso mandar, assim, caso seja aprovado, mas são só essas questões. Ainda em discussão? Douglas, com relação às propostas que a Sandra trouxe, e agora a gente tem essas da Thalita, ok? Tranquilo? Por favor, Alana. Só talvez uma possibilidade, quando a gente trata do tema, né? Criação e exclusão de cursos, ao invés de colocar PROPLAN, referir-se especificamente à Procuradoria Educacional Institucional, que hoje ela está na PROPLAN, né? Mas quem faz essa, ou você acha que precisa ser ampliado para a PROPLAN mesmo? Acho que é papel da Procuradora. Não, só dela. Eu acho que é da Procuradoria mesmo. É análise, né? Município. Sim, tá. Então, nesse sentido, eu retiro minha fala. Eu entendi. Perfeito. Sim. Ok. Algo mais? Baseado no parecer do professor Douglas, com as sugestões da professora Sandra e os pontos destacados pela Thalita, podemos votar? Em regime de votação, contrários, abstenção, aprovado por unanimidade. Ponto de pauta de número 8, final 2577, calendário acadêmico 2026, exceto para o curso de Medicina, proposta para as grandes datas. Relatora, professora Mônica, por favor. Então, boa tarde, né? Eu vou fazer a leitura do parecer do professor Rafael, como professora, do professor Rafael a respeito da análise e manifestação acerca da proposta das grandes datas para o calendário acadêmico do ano de 2026, a ser aplicada a todos os cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí, com exceção do curso de Medicina, da análise e fundamentos. A proposta de calendário foi previamente apreciada e aprovada por unanimidade pela Câmara de Graduação, contemplando as seguintes datas-chave para o ano letivo. Então, o primeiro ano letivo começaria em 9 de março de 2026 e terminaria em 11 de junho de 2026, com 102 dias letivos. O recesso iria do dia 12 de julho de 2026 a 9 de agosto de 2026. Está errado, porque ele colocou ali, 2026. Também 9 de agosto de 2006. Pode não. Tem dois marcos, né, que ele colocou errado no documento. E o segundo semestre letivo, 10 de agosto de 2026 a 14 de dezembro de 2023, com 103 dias letivos. Em atendimento ao disposto no artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, o ano letivo regular na educação superior deve possuir no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A proposta do calendário acadêmico 2026 da Universidade Federal de Jataí totaliza 205 dias letivos efetivos, cumprindo integralmente o requisito normativo estabelecido. No que tange à distribuição de encontros por dia de semana no primeiro semestre, verificou-se que apenas as sextas-feiras apresentam um número de encontros inferior a 16, com 15 encontros programados. Entretanto, nos demais dias letivos estão programados 17 ou 18 encontros. Este saldo positivo de encontros semanais em relação ao mínimo de 16 permite que eventuais reposições ou atividades acadêmicas complementares necessárias para o cumprimento integral da carga horária de todos os componentes curriculares sejam devidamente alocados e realizados. Então, parecer, diante da análise do mérito e da verificação da conformidade legal, observa-se que a proposta para as grandes datas do calendário acadêmico 2026 cumpre o mínimo de 200 dias letivos exigido pela legislação vigente,
O desequilíbrio na distribuição de encontros semanais em um único dia é mitigado pelo saldo de encontros superiores a 16 nos dias da semana e a proposta já obteve aprovação unânime da Câmara de Graduação. Pelo exposto, esse relator manifesta-se favorável à aprovação da proposta de grandes datas do calendário acadêmico de 2026, salvo o melhor juízo deste Conselho. Mônica, obrigado. Agradeço também ao professor Rafael pelo parecer e em discussão. Quem levantou primeiro? Alisson. Vocês estavam juntinhos assim, ó. Alisson e o calendário acadêmico. Que bom que você está aqui, Alisson. Talvez eu me delongue um pouquinho, mas não vai ser muito. Só para contextualizar, porque eu não sei se todo mundo está ciente dos acontecidos, né? Então, boa tarde todo mundo de novo. Eu era do Consum, eu sou discente do curso de Medicina, represento os discentes aqui agora na Câmara do CPEP. E o calendário é uma luta desde 2022, que eu estou aí na luta do calendário. E a gente teve uma série de atropelos e acertos ao longo desses anos, né? Quando eu entrei aqui em 2021, o calendário da medicina ainda era vinculado ao calendário dos outros cursos, e nós tínhamos um agravo, né, que pelo entendimento do conselho anterior e da própria reitoria anterior, a gente não poderia desvincular o calendário do internato do calendário do período clínico e básico da medicina. E nós tínhamos um problema que o calendário do internato da medicina ele rodava 24 semanas. E aí a medicina atrapalhava todo mundo, porque como todos os calendários andavam juntos, nós tínhamos que ter 48 semanas letivas para a medicina, então não sobrava espaço para a regularização do calendário. Aí esse entendimento, depois de muitas conversas, ainda na reitoria anterior, viu-se, né, que a gente precisava desvincular a medicina dos outros cursos. Quando isso foi proposto, lá no Consum, eu ainda não era conselheiro, infelizmente, quando isso foi proposto, a medicina abriu mão, sem entender, né, os problemas que viriam. O Consum também não entendeu, não foi feito, na minha visão, uma análise do que isso acarretaria para a universidade. A gente desvincular os dois calendários, não só para as instâncias administrativas, como CGA, biblioteca, transporte, infraestrutura, mas principalmente para os discentes. O principal impacto é que, desde então, os discentes da medicina não podem fazer núcleo livre com os outros cursos, porque os outros cursos estão sempre com um calendário diferente do nosso, às vezes um período à frente, que não nos permite cursar esse núcleo livre. E aí, para mim, isso é algo muito grave, né? Acho que todo mundo aqui já se graduou. Eu tenho uma graduação anterior em uma outra instituição, e eu acho que o núcleo livre ele tem por esse objetivo a universalidade, fazer com que o aluno saia com conhecimento não só da sua área, né? Que ele tenha oportunidade de vivenciar uma sala de aula com pessoas de outras áreas, vivenciar outras opiniões. E, infelizmente, nós estamos formando médicos que só têm contatos com médicos. Médico já é um pouco chato, eu sei, né? E aí nós estamos fazendo com que eles saiam com a cabeça ainda mais engessados, porque eles não estão tendo oportunidade de vivenciar a universidade. Não só nisso, nós não podemos participar das atividades de extensão, porque quando abrem as vagas, ou a gente não está aqui, aí quando a gente chega já não tem mais vaga. Nós não podemos participar dos eventos culturais. Esse ano foi o primeiro ano que o Med em Roça aconteceu com a gente tendo aula, porque o Med em Roça, a festa junina da UFJ, aconteceu com a gente tendo aula, porque todos os outros anos nós estávamos em férias. O próprio Conep, que vai acontecer semana que vem, os meninos estão em férias, do 1º ao 8º período, então apenas o internato está tendo aula, né? Então os meninos não estão, vamos dizer assim, né, estão impedidos de eventualmente vivenciar o congresso, que é um congresso que não é feito só para os outros cursos, exceto a medicina, é feito para toda a universidade. Nós temos um problema de transporte, que quando os outros cursos entram de férias, o horário é reduzido. A alimentação, que o bandejão não funciona à noite. Mas serve marmita? Serve. Mas todos os cursos têm direito a almoçar e jantar. Todos os outros cursos têm direito a ter um cardápio diferenciado de almoço e janta. A medicina fica por 3 meses aqui sozinha, tendo que comer a mesma coisa no almoço
e na janta, e em marmita. Eu sei que parece bobeira, mas para os estudantes, tudo isso se somando, são problemas que eu acho que nós, enquanto instituição, né, aqui como conselho, devemos pesar. E aí, no ano passado, como a medicina desvinculou, os outros cursos conseguiram correr mais rápido, e aí ano passado vocês tiveram um ano bem apertado, com 3 calendários praticamente, mas conseguiram regularizar e esse ano já estão, o ano calendário junto com o ano civil. A medicina, ano passado, um pedido do professor Cristiano, ele me procurou em janeiro do ano passado, eu ainda era do Centro Acadêmico da Medicina, representante do Consune. Então eu tinha um assento na coordenação da medicina, para que a gente pudesse intermediar a possibilidade de um calendário da medicina, do 1º ao 8º período, que permitisse uma regularização para que essas defasagens, todos esses problemas e outros que eu não citei aqui, pudessem ser corrigidos com o curso de medicina, podendo ter um calendário juntamente com os outros cursos. Então a gente sentou, a gente apertou, esse ano os meninos estão tendo 2 semanas de férias, 3 semanas de férias, fazendo 3 períodos praticamente, graças à reitoria atual, né? Há um convencimento no Consune, nós conseguimos finalmente fazer com que se entendesse que o calendário do